Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que o Pai nos preparou para estarmos aqui juntos, para meditarmos na palavra dele, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Mais um dia que o Senhor nos permitiu respirar, que Ele nos deu a graça de poder viver e de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Seja bem-vindo, Ivonete. Deus te abençoa. Paz do Senhor Jesus. Então, gente, comentei com vocês na última live, queria colocar aparelho. Estou aqui com a boca ferida. Então, talvez eu vou falar assim com um pouquinho mais de dificuldade do que normalmente. Mas eu sei que o Senhor Jesus vai me ajudar e vai cumprir o propósito dele, que é alcançar pessoas por meio de sua palavra. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti e a glória é toda tua. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pelos teus livramentos, pela tua bondade, misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigada porque tu és Deus que realiza sonhos, tu és Deus que ouve a nossa oração, tu és Deus que fala não para nós como teus filhos. E obrigada porque até os teus não, Senhor, são por amor. Obrigada porque nós temos muito mais do que nós merecemos. Obrigada pela tua graça, pelo teu favor. Abençoa essa live, Senhor, capacita, me dê graça para falar. Abençoa aqueles que vão entrar, aqueles que vão vir depois. Que toda a tua palavra cumpra o propósito para o qual foi enviada. E que todos, Senhor, todos que ouvirem o que for dito aqui, possam ser edificados e saiam mais maduros espiritualmente, mais esclarecidos, mais entendidos desse assunto tão perfeito que é o teu reino. Amém. Em nome de Jesus. Oi, Sossô. Seja bem-vindo. Eu tô aqui, ó, de aparelho, conversando meio assim, chiado. Não conseguindo rir direito, porque no início fere um pouquinho a boca, né? Estamos de volta, glória a Deus. Ontem nós tivemos um imprevisto, né? Minha mãe nos deu um sustinho aqui, um leve incidente. Mas graças a Deus ela tá bem. Foi só um susto mesmo. A gente passou a tarde lá com ela e foi ótimo. Foi ótimo estar com ela, né? Mas assim, graças a Deus pelo livramento, né? Um pequeno acidente de trânsito, mas que graças a Deus agora ela tá bem. Obrigada, viu? Eu sei que muitos não perguntaram porque às vezes, né? Por causa de ficar sem graça de perguntar, mas eu tenho certeza que e muitos que perguntaram também, eu quero agradecer a todos que se preocupam, né? Mesmo que não perguntaram, porque a gente realmente fica assim, eu vou esperar um pouquinho, depois eu pergunto, ou não quero me intrometer, mas eu sei que eu posso sempre contar com vocês estão sempre aqui na live, e é tão gostoso, né? Saber que vocês entendem também quando não dá pra vir. Ai, tá difícil, eu sou uma pessoa que sempre fui extremamente comunicativa e eu, pela primeira vez na minha vida, tô com vontade de não conversar. Aí eu rindo. Mas ontem à noite, quando tava bem ferida, até comprei uma massinha pra colocar no GK, porque feriu essa parte aqui do lábio. E eu comecei a falar assim, nossa, esse aparelho. Eu falei, gente, eu orei por isso. Eu orei para que Deus me desse condição de colocar. Eu tinha muita vontade de arrumar a mordida que tá toda errada, que quebra meus dentes da frente. Então, é bênção de Deus. Faz parte do processo, a dor, né? Então, vamos lá? Obrigada, viu? Vocês que sentiram falta da live, vocês que oraram por nós. Obrigada por tudo. Estamos bem, minha mãe tá bem, graças a Deus. E hoje nós vamos terminar o livro de Zacarias. Até pensei em resumir e fazer o de Malaquias também, mas eu acho que não seria muito saudável. O livro de Malaquias é lindo e temos muitas lições para extrair dele, sobre o que oferecer para Deus, o que Deus agrada, princípios espirituais, práticos. Então eu não sei se eu vou vir no domingo. Eu acho que às vezes domingo eu faço uma live de tarde, tá? Eu vou falando no grupo, aqui no Instagram também, porque aí a gente começa a segunda no Novo Testamento, tá bom? Eu acho que vai ser melhor. Amanhã é um dia mais corrido, porque nós temos a tarde inteira de curso, então eu não quero que a gente fica até muito cansada assim a mente, né? Quando a gente aprende muito, então amanhã eu não faço live, mas talvez no domingo eu venha para falar de Malaquias, tá? Não vou garantir, porque basta cada dia ser o mal, né? Então vamos viver um dia de cada vez. Hoje nós vamos terminar então Zacarias. Oi, Vanilda, boa tarde, querida, Deus abençoa. Tô contando aqui pra todo mundo que eu tô com a fala um pouquinho arrastada, meio soprosa, por causa do meu aparelho.
mas graças a Deus a mensagem vai ser transmitida, né? Eu creio, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos de Zacarias 5 até Zacarias 14 e tem muita coisa que a gente pode aprender nesses capítulos. O livro de Zacarias, ele é um livro que traz muitas visões proféticas do fim, tem muitas profecias messiânicas. Jesus vai citar o profeta Zacarias, né? Então eu quero falar um pouquinho, né, de cada capítulo, mas levando a entender que é um livro muito profético que aponta para os tempos do fim, falando do grande dia de Yahvé, o grande dia do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Estudar a Bíblia tem sido maravilhoso para mim. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas parar, ler com atenção e com intenção e aprofundar e estudar tem mudado a minha vida. Então essas lives aqui, talvez alguém diga, nossa, tá fazendo isso, né, pro povo de Deus, pro reino de Deus, que lindo, mas obedecer a Deus traz recompensas pra gente que a gente nem imagina. Então tem sido maravilhoso, gente. Eu quero incentivar vocês não apenas a ler, mas a pesquisar, ir atrás, né? As 3 que estão aqui online, amadas do Senhor, estão fazendo o curso de teologia. Parabéns, viu, por vocês se dedicarem, né? Uma vez por mês, uma tarde inteira. Eu sei que não é fácil ficar ali de 1h da tarde até às 6h. Mas vocês estão querendo mais, e é isso que Deus quer levantar, um coração, um espírito de pessoas que querem mais, que querem saber mais, que quer sair da superficialidade e compreender das coisas do Senhor, porque a palavra, ela vai produzir em nós fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Nós só vamos alcançar as promessas pela fé e perseverança, pela fé e paciência. Então, é primordial que todo cristão tenha um relacionamento diário com a Bíblia, porque senão na hora da tentação a gente não vai aguentar. Nós precisamos de fé, e a fé vem pelo ouvir, né? O curso é gratificante no conhecer e saber, amém, é verdade. E amanhã nós vamos ter curso de catologia, muito do que eu li na apostila, porque eu sempre leio, né? Tem essa linda oportunidade de ler, e daquilo que eu tenho um pouquinho de conhecimento de português, de poder editar também, né, a apostila. Então eu li a apostila já de escatologia e vi muitas citações de Zacarias, que nós vamos até falar aqui hoje, tá bom? Quero trazer um pouquinho sobre isso também. Amanhã a escatologia vai trazer muito, assim, a nossa mente, vai elucidar muitos pontos que muitas das vezes nos são obscuros, né? A gente não entende muito bem, então vai ser ótimo, não percam, tá bom? Vamos lá então, capítulo 5. Enquanto nós estamos aqui, ontem nós estávamos, né? Anteontem nós terminamos o capítulo 4, estávamos trazendo aqui sonhos e visões que o profeta Zacarias teve. Tudo muito simbólico, né? Ele começa vendo 4 cavaleiros, lembra? Ele começa a conversar com o anjo do Senhor, ele vê 4 chifres, 4 ferreiros. E então ele vê ali, né, o profeta Josué do lado de Deus e o acusador ali fazendo-lhe acusações. Ele vê um candelabro, 2 oliveiras. Nós falamos sobre como essas 2 oliveiras, elas estão apontando para os líderes, né, que é Josué e Zorobabel. Irmã Maria, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Que bom estar com a senhora aqui conosco, viu? Estamos meditando em Zacarias, capítulo 5 agora. Então, nós vamos ver que ele vai vendo essas visões, esses sonhos simbólicos, espirituais, proféticos. E ele continua, então, no capítulo 5, tá? O capítulo 5, ele vai ver um rolo muito grande. Pelas medidas que a gente vê aqui, ele tinha 9 metros de comprimento, pela metade disso de largura. Então ele tinha 9 por 4,5. Era um rolo muito grande. Imagina aí um rolo voador de 9 metros de altura. Esse rolo muito grande, ele era chamado de... Nesse rolo tinha uma maldição que saía por toda a terra. E essa maldição dizia que os ladrões deveriam ser expulsos da terra. E também os que juram falsamente. E então essa maldição expulsaria ali da terra de Jerusalém todos os ladrões e todos os que juram falsamente. Essa maldição, ela vai apontar para quê? Ela vai apontar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro muito lindo. Ela traz muitas bênçãos para quem obedece, mas ela também traz as maldições que vão alcançar os que andam em desobediência. Então, pesquisando um pouquinho até sobre isso, fala que como o rolo era muito grande, 9 metros, isso indicaria em um símbolo que é algo visível. Não é uma coisa de difícil acesso, muito pelo contrário,
era algo que, como voava sobre todas as regiões da terra, era algo que alcança todas as regiões. A palavra de Deus, inclusive, a Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando a mensagem do reino, que hoje nós sabemos que é divulgada pela palavra, a mensagem dos apóstolos e dos profetas, é uma mensagem. Quando essa mensagem for alcançada até o último canto da terra, até os confins da terra, então virá o fim. O que isso significa, gente? Então, Zacarias vai ver um rolo muito grande, que carrega uma maldição. A maldição é para os ladrões e para os que juram falsamente. Eles vão ser expulsos por causa dessa lei, porque essa lei é purificadora. É um livro muito grande e acessível. Se tem uma coisa que nós temos presenciado nos últimos dias, é a acessibilidade da palavra. Todo mundo tem acesso. Eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Você pode baixar um aplicativo gratuitamente que tem 12 versões da Bíblia. Então, o que nós estamos vendo aqui em Zacarias é o que está se cumprindo hoje em dia. O que? A palavra de Deus, ela é visível para todos, ela está em todo lugar. Tem gente pregando a palavra no Instagram, tem gente pregando a palavra nas tribos, tem gente pregando a palavra em todos os confins da terra. E é um rolo que vai ser bênção para os que creem e obedecem, mas vai trazer maldição para os que desobedecem, né? A Bíblia fala através de Moisés: Moisés, você vai falar para o povo, se obedecerem, essas bênçãos vão vir, se desobedecerem, essas maldições vão vir. Então a gente vai ver que a Bíblia, ela é perfeita. E é ela que vai purificar. Então, como que nós vamos acessar o céu? Ah, porque o pastor me falou isso. Não, não é pela palavra de um homem, é pela palavra de Deus. E é por isso que todos nós temos que ter contato diário com ela. Um contato tão íntimo que, se alguém nos perguntar algo da nossa fé, o apóstolo Pedro vai dizer: vocês sejam rápidos para responder. Sabe, não quero dizer que nós temos que saber de tudo, porque essa palavra é infinita, nós nunca vamos saber de tudo. Mas o básico, e continuando se aprofundar, todo cristão tem que saber. A fundamental porquê da sua fé. Por que você crê em Jesus? Mas você acha que ele ressuscitou mesmo? Você não sabia que é impossível que ficasse ali na cruz? Você não sabia que é improvável, que na verdade é uma mentira? A gente tem que saber responder. A Bíblia diz isso, tá? Nós temos que saber responder a razão da nossa fé. Talvez nós não saibamos explicar coisas profundas de teologia, mas por que a gente crê em Deus? Isso tem que estar afiado na nossa boca. Eu creio em Jesus. Eu tenho salvação. Ah, será que é mesmo que você crê? Porque a Bíblia é o homem que escreveu. Não é o homem que escreveu. É Deus quem, na sua soberania, definiu os escritores. Ah, mas e se tirar algum livro, se colocar livro? Deus, em sua soberania, deixou o que tinha que ficar. Eu creio nessa palavra. É pela fé que eu creio que tudo está escrito aqui. Está escrito porque tem que estar escrito. Nós temos que saber o que responder, porque a Bíblia é a nossa razão da nossa fé. É a nossa prática de fé, né? É a nossa... Como é que fala, gente? A Bíblia fugiu aqui a palavra agora. A gente tem que saber, né, gente? Regra de fé. A Bíblia é a regra de fé. Então, quando alguém fala assim, por que você crê nisso? Ah, porque na minha igreja eles creem assim. Não. Por que você crê nisso? Porque a palavra de Deus diz, lá no livro tal, no versículo tal, que é assim. Por que você não faz isso? Porque a palavra de Deus diz. Entendeu? A Bíblia é a nossa regra de fé. É por ela que nós medimos aquilo que cremos e não. Amém? Capítulo 5 de Zacarias continua falando, né? Uma visão simbólica que o Zacarias vai ver. Ele vai ver, é bem louco, né, gente? Ele vai ver uma mulher num cesto. Essa mulher dentro do cesto, o cesto tem uma tampa de chumbo. E quando essa mulher sai do cesto, Zacarias vê essa mulher e o anjo vai falar para Zacarias: essa mulher, ela representa a perversidade ou a iniquidade. Ou seja, aquela mulher era um símbolo para o pecado. Então eles vêm com uma tampa de chumbo, ou seja, Deus contendo o pecado. E aí vem duas mulheres com asas de cegonha, dois anjos ali, né? Ou duas anjas. E essas duas mulheres vão pegar o cesto e vão transportar o cesto para a Babilônia, onde ela ficaria ali num templo dentro da Babilônia, que é o lugar a quem pertence. O que isso quer dizer, gente? Deus iria purificar Jerusalém. Deus irá purificar Jerusalém. Deus irá purificar a terra. Deus vai conter o pecado e tirar o pecado da humanidade. Como nós já vivemos o reino de Deus, como se já fosse, não é ainda. Jesus não está sentado lá na Nova Jerusalém
e nós estamos aqui reinando com ele, o diabo, a morte, a besta, o falso profeta, todos no lago de fogo, não. Infelizmente ainda não. Mas nós já vivemos como se fosse, não deixamos que a perversidade reine no nosso coração. Não deixamos o pecado dominar a nossa mente. Nós lutamos contra o pecado. Ele não habita mais, não pode habitar mais em nosso meio. Se pecamos é porque escorregamos. E aí nós nos arrependemos e continuamos o processo de santificação, né? Então, como igreja de Deus, nós já lutamos contra o pecado. Mas vai chegar um dia em que Jesus, de fato, vai extirpar o pecado da terra. Jesus vai aniquilar o mal. E o pecado vai ser eliminado. Então, o que a gente tem que entender? A Babilônia simboliza esse sistema pecaminoso, sistema mundano, onde as pessoas fazem o que querem e se afastam de Deus. Deus manda aqueles anjos ali pegarem o pecado e levar para a Babilônia. Ou seja, no templo, na igreja de Cristo não deve haver pecado. E nós temos que fugir da Babilônia. Não fazer parte desse povo que peca contra o Senhor e que vive de acordo com suas próprias vontades, com a sua carnalidade, com seu orgulho e arrogância. Não, nós temos que ser mansos e humildes, amém? Oi, mãezinha, boa tarde, querida. Deus te abençoe, você tá bem? Conta aqui pra gente, viu? Lembrando que esse cesto, em algumas versões, vai ser traduzido como efa, que era um cesto de medir, de pesar cereais, tá bom? Vamos pro capítulo 6. Aí no capítulo 6, ele vai ver de novo aqueles cavalos e cavaleiros que simbolizam os agentes do juízo de Deus. Lembrando que Deus, ele está sobre toda a terra. Ele governa as nações. Por mais que uma nação pareça ímpia, seja ímpia, não tema ao Senhor. Na hora certa, Deus vai enviar o juízo dele através dos seus instrumentos. Minha mãe disse que tá melhor que ontem e amanhã vai estar melhor que hoje. Amém, assim seja, mãezinha. Oi, Cacá, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Estamos meditando agora em Zacarias capítulo 6, viu? Então, em Zacarias capítulo 6, ele vai ver esses homens, esses cavaleiros que viriam para trazer o juízo, né, de Deus sobre as nações. E uma coisa linda que acontece no capítulo 6 é que alguns homens, Eudai, Tobias e Gedaías, Deus vai avisar Zacarias que eles iriam trazer presentes de prata e de ouro dos judeus exilados na Babilônia. Então esses 3 homens foram na Babilônia, lembrando, deixa eu voltar aqui. Essa época que Zacarias está falando, as pessoas estavam desanimadas de reconstruir o templo, lembrando que eles tinham acabado de voltar do exílio, 70 anos num país distante. Deus permitiu, através de Ciro, que eles voltassem para sua terra, né? Mas eles ainda estão assim, eles estão numa fase meio que sem identidade. Por quê? Quando eles moravam em Jerusalém, a terra era farta, tinha um templo magnífico, a Arca da Aliança estava lá, que simbolizava a presença de Deus em Jerusalém, no meio do povo. Agora eles são povos pobres, que estão voltando agora, povo que está ainda se enraizando na sua terra. Então o povo está ali sofrendo ainda, né, por causa do exílio, porque eles estão se estabelecendo ainda, não tem o templo, não tem sacrifício, não tem, né, estão ainda ali se estabelecendo em Jerusalém. Aí, esses 3 homens, eles chegaram da Babilônia, onde tinha muito judeu lá ainda, porque os exilados foram vindo por etapas, né? Eles chegaram da Babilônia com presentes de prata e de ouro dos judeus de lá. Quando chegaram, eles foram até Josias, né? Vai ao encontro dele na casa de Josias. Aí Deus manda o profeta ir ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Deus mandou que Zacarias aceitasse o presente. Aceitasse o presente que era prata e ouro desses judeus. E Zacarias deveria fazer uma coroa. Faça uma coroa usando o ouro e a prata. E essa coroa, ela ficaria na cabeça do sumo sacerdote Josué, tá? E aí, Deus iria falar agora, usando Josué, para fazer uma referência para Jesus Cristo, o Messias. Isso é muito profético, eu vou explicar para vocês. Gente, sempre na Bíblia, sempre tiveram os reis e os sacerdotes.
que é um rei? Um rei é uma autoridade política, sempre assim, né? Nós sabemos que foi ali no ministério de Samuel que o povo pediu a Deus um rei. Até então Deus era o seu rei, né? Deus só levantava juízes, que eram líderes. E aí o povo pede um rei, Samuel levanta Saul. Tá. Mas sempre houve uma distinção entre quem era rei e quem era sacerdote. O papel do rei, o rei era um líder político, um líder militar, uma autoridade civil que governava o povo ali, né? Através das leis, através de toda a autoridade que foi confiada aí, né? O sacerdote, ele era um líder espiritual. Ele fazia uma mediação entre Deus e o povo. Então o sacerdote, ele fazia sacrifício em nome do povo diante de Deus, para que Deus perdoasse o pecado do povo. O sacerdote falava em nome de Deus, falava para Deus em nome do povo. Então o sacerdote, ele tinha um aspecto mais espiritual, né? De fazer o sacrifício, de ensinar a lei, de ser um exemplo ali, né? De saber da Torá e de, enfim, tudo que tem a ver com a área espiritual. E o rei era um líder político, né? Nunca houve um rei que fosse também sacerdote, a não ser um que tentou. Ele tentou, mas ele não conseguiu, né? Porque o certo era que Deus houvesse estabelecido reis e sacerdotes, né? Os homens. Uzias era um grande rei. Uzias foi um rei, gente, que o reinado dele foi tão próspero. Judá enriqueceu tanto com Uzias. Ele tinha um reinado de tanta paz e prosperidade que uma vez eu ouvi falar que as pessoas até acreditavam que Uzias podia ser o Messias. Lembrando que a promessa de Messias, que sempre houve em Judá, em Jerusalém, em Israel no contexto geral, é que haveria de chegar um Messias que o reino dele duraria para sempre. Então esse Messias não ia morrer. Era um Messias forte, guerreiro, poderoso, que lideraria o povo. Jerusalém seria rica e próspera para sempre. O povo das outras nações trariam sempre presentes, viriam ao templo para adorar o Deus de Jerusalém. Então muitos até acreditavam que Uzias poderia ser o Messias. Aí, Uzias era um ótimo rei. Ele era humilde, né? Ele era um rei que buscava obedecer a Deus. Só que conforme ele foi crescendo, o orgulho também cresceu e tomou o lugar da humildade. Aí a Bíblia diz que quando o orgulho cresceu, ele entrou no templo para queimar incenso. Que é uma coisa que quem faz é sacerdote. Só que Uzias era rei. E uma coisa que nós entendemos é que uma profecia messiânica que aponta que o Messias seria rei, será rei, é rei, mas também é um sacerdote. Então Uzias talvez ele até tenha acreditado mesmo que ele era o Messias. Agora que eu sou rei, eu não quero ser só rei, eu também quero uma liderança espiritual, eu quero ser também sacerdote. Só que, obviamente, que ele não é o Messias. Uzias morreu. Inclusive, quando a gente vê Isaías 6, Isaías tá num momento difícil da vida dele, porque foi no reinado da morte do rei Uzias, que foi um grande rei, que trouxe tanta prosperidade, que talvez pudesse até ser o cumprimento da profecia messiânica, mas ele morre, ou seja, ele não é o Messias, não chegou ainda. E é nesse momento que Isaías vai ver Jesus assentado num alto e sublime trono. Ou seja, ele não é o Messias, Isaías. O Messias é grande e você vai ainda vê-lo sentado no seu trono. Amém? Para entendido todas essas coisas, a gente vai ver o que significa aqui Zacarias capítulo 6. Toda glória a Jesus. O sumo sacerdote Josué, ele já era sacerdote. Mas Deus manda Zacarias pegar uma coroa e colocar a coroa na cabeça dele. Quando o sumo sacerdote agora também recebe a autoridade de rei, Deus vai começar a falar do renovo. Ou seja, vai apontar para o Messias. Diz assim, olha. Quando você colocar a coroa na cabeça dele, diga-lhe, eu estou no versículo 12 do capítulo 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Ó, não é Josué, está apontando para Jesus. Ele brotará do seu lugar e construirá o templo do Senhor, que é a igreja, a habitação de Cristo na terra. Nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Sim, ele construirá o templo do Senhor
Então receberá a honra devida e de seu trono governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote e haverá harmonia perfeita entre as duas funções. Então, a profecia está apontando que o Messias que viria e que veio, que é Jesus Cristo, e que vai voltar, ele tem essas duas funções. Ele é rei e ele também é sacerdote. Ele vai reinar para sempre como líder de toda a terra, rei de toda a terra. E ele também é sacerdote porque ele se coloca como mediador entre Deus e o povo, através do sangue da sua nova aliança. Glória a Deus por Jesus. E aí uma coisinha que eu achei bem bonita, assim, quando eu tava lendo, é que Deus manda Zacarias pegar aquela coroa, e essa coroa seria um memorial no templo do Senhor para honrar aqueles que a ofereceram, que foram aqueles que trouxeram a prata e o ouro: Eudai, Tobias, Gedaías e Josias. Uma coisa que eu acho lindo, gente, é que nossas coroas são para Jesus. A Bíblia diz que os 24 anciãos aos pés do trono vão tirar suas coroas, tudo que a gente tem de valor, tudo que é elogiável em nós, tudo que a gente conquistou, todas as nossas coroas, elas são depositadas aos pés de Jesus. São de Jesus. Mas uma coisa que eu acho lindo é que o Senhor, ele é tão recíproco, né? Eu falei sobre isso na última live, da reciprocidade. Deus honra aqueles que o honram. Aqueles que abrem mão de qualquer coisa que seja para o Messias, eles também serão honrados. Porque Deus falou aqui para Zacarias: Zacarias, essa coroa que você colocou na cabeça de Josué, que aponta para o Messias, você vai deixar no templo. E ela vai ser para a honra daqueles que presentearam. Tudo que a gente faz para Deus, Deus também nos recompensa. Deus não se esquece, viu? Nunca deixe de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos. Final do capítulo 6, Deus deixa claro: tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor. A bênção da obediência. Não adianta, a gente só vai alcançar as promessas se nós obedecermos à palavra de Deus. Só vai acontecer se obedecer. Essa ideia de que Deus tem promessa para sua vida, pode viver sua vida de qualquer jeito, que no fim tudo vai dar certo, porque Deus te escolheu, você é escolhido do Senhor. Não se preocupar. Pode viver sua vida de qualquer jeito, porque quem tem promessa de Deus não morre. Mentira, tá? Tem um processo que requer obediência. Se não obedecer, vai morrer estirado no deserto, como o povo da aliança, tá? O povo da grande aliança de Deus, o povo da promessa, o povo de Abraão morreu toda uma geração estirada no deserto. De maneira vergonhosa, ficaram lá seus corpos estirados, porque murmuraram contra o Senhor, porque não creram, a incredulidade bateu. Eles não creram, eles murmuraram e eles levantaram outros deuses para si. Então, tem uma parte que nos cabe, que é obedecer fielmente a palavra de Yahvé. Amém? Zacarias capítulo 7, passou 2 anos, né, desde essas visões. Agora nós já estamos em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dário. E aí, o povo de Betel tinha enviado alguns líderes para buscar o favor do Senhor. Eles vão fazer uma pergunta para Zacarias, mas porque Zacarias era um mediador ali, era um profeta que mediava. Então, eles queriam perguntar para Deus. E eles vão até Zacarias e perguntam para Zacarias: nós devemos jejuar? Estamos jejuando desde o exílio. Uma vez aqui eles falam 2 vezes, né? Durante esses 70 anos, nós jejuamos e lamentamos no 5º e no 7º mês. Embora eles perguntam só do 5º mês, né? A gente está jejuando, por quê? Eles perderam tudo. Então o jejum era um lamento. É como alguém que está em pranto, que está em luto. Desde que nós fomos afastados da terra, nós temos jejuado. Temos jejuado por causa de tudo que nos aconteceu. Zacarias, responda-nos, pergunta para o Senhor dos Exércitos: devemos continuar jejuando? E aí Deus vai falar aquilo que nós tanto lemos no Antigo Testamento, de que rituais vazios não chamam a atenção de Deus. Deus quer mais do que apenas um ritual. Deus quer verdade. Vamos ler então? Diz assim: em resposta, então, o Senhor vai responder assim: durante esses 70 anos, vocês jejuaram e lamentaram. Mas, versículo 5, foi de fato para mim que jejuaram? E mesmo agora, não comem, não bebem, será que não é apenas para agradar a si mesmos?
Será que o que vocês estão jejuando? Me responde aqui, Deus falando. Será que vocês estão jejuando é para mim mesmo? É para me agradar? Ou vocês não querem uma autopiedade que as pessoas olhem para vocês e vocês digam, ai, estou jejuando porque sou uma pessoa muito espiritual. Estou jejuando porque no fundo isso me faz bem para o meu corpo e para a minha saúde. Estou jejuando porque vai que assim eu emagreço. Às vezes a gente nunca diz, mas Deus sonda o nosso coração. Por que vocês têm jejuado? Vocês estão jejuando todos esses anos, é para mim mesmo ou é para vocês? É porque a gente quer se sentir melhor, é porque a gente quer conquistar a bênção. Eu vou jejuar para conquistar a minha casa. Tá vendo tanto que é sobre nós? Eu vou jejuar para encontrar minha esposa, eu vou jejuar para comprar uma casa, eu vou jejuar para... O jejum deve ser feito para Deus. Por que jejuamos? Porque queremos tanto a Deus que nós somos capazes de quebrar a nossa carne, a nossa vontade, a fim de conhecê-lo, de ouvi-lo e de agradá-lo. Nunca podemos esquecer isso. Deus vai mostrar então que não apenas o jejum, mas deve haver justiça. É difícil falar essa palavra quando você tem aparelho, tá? Justiça. E então Deus vai dizer o seguinte para Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos, julguem com justiça, versículo 8, e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Mais do que apenas lamentar, mais do que apenas jejuar, façam o que é certo. Julga com justiça, tenham compaixão dos necessitados. Ajudem os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, ou seja, alcancem os vulneráveis. Quem precisa, o necessitado. Mostra compaixão e bondade pelas pessoas. A pessoa tá jejuando, mas tem ódio do irmão. Tá jejuando e não consegue perdoar. Tá jejuando e não consegue abençoar com piedade uma pessoa que precisa de recurso. Tá errado. Não é uma prática ritual vazia. Tem que vir associada com práticas de justiça e de retidão. Amém? E aí Deus começa a falar como que os antepassados haviam errado e para o povo não cometer o mesmo erro, né? É nesse versículo 13 que fala aquilo que eu comentei na última live. Deus como explicação para reciprocidade, né? Deus é um Deus que é recíproco. A gente faz e a gente age e ele responde. Você dá o primeiro passo e ele também, né? Voltem-se para mim e eu voltarei para vós. Busquem, que vocês encontrarão. Batam, porque a porta vai se abrir. Procurem, buscai e bater e abrir-se-vos-á. Busquem, encontrarão. Buscar, ai, fugiu agora, são 3, né? Buscai. Tem hora que foge, gente. Vocês me perdoam, viu? Que eu tô pensando 1 milhão de coisas aqui. Batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis. Pedi e dá-se-vos-á. Então peçam que vocês vão receber, busquem que vocês vão encontrar, batam porque a porta vai abrir. Existe uma parte que nos cabe que é de ir atrás. Se nós nos voltarmos para Deus, ele se volta para nós. Da mesma coisa acontece pro lado negativo. Deus falou assim, ó, quando eu chamei vocês, versículo 13, não quiseram me ouvir quando eu chamei. Também não vos ouvirei quando me chamarem. Tá? Do mesmo jeito que quando eu chamei vocês me ignoraram, eu também os ignorarei quando vocês me chamarem. Duro, né? Mas é a palavra de Yahvé aqui na sua palavra. E aí a gente vem pro capítulo 8. O capítulo 8 é um capítulo muito lindo que vai falar sobre restauração. Deus vai falar, gente, eu vou restaurar a terra. Vocês estão sozinhos, são poucos, pobres, mas eu vou restaurar. Eu tenho muito ciúme, eu tenho zelo pelo Monte Sião. Ainda vou habitar em Jerusalém. O povo estava tão triste porque a arca não estava ali. Então Deus não estava ali? Estamos sozinhos? Deus vai dizer, não, eu vou restaurar vocês. Eu vou habitar no meio de vocês. Não se preocupem com isso. Homens e mulheres idosos vão voltar a caminhar em Jerusalém. As ruas vão ficar cheias de meninos e meninas brincando. Aí o versículo 6 é muito lindo, que fala assim, no momento isso parece impossível, mas acaso é impossível para mim? Pode parecer difícil, mas por acaso tem alguma coisa que é difícil para mim? Não sei como isso pode aplicar no seu coração. Se você tem orado por uma coisa que parece impossível, mas Deus está nos dizendo nessa tarde,
Graças a Deus. Por acaso, alguma coisa é impossível para mim? Em Lucas 1:37, Deus vai falar, né? Deus vai usar ali vai abençoar a vida de uma senhora idosa para que ela seja mãe. Tão esperado. Por um menino tão esperado. Né? 2 milagres. Maria, uma adolescente, sendo mãe ainda virgem. E Isabel, uma idosa, sendo mãe na sua terceira idade. Estéril a vida toda, mas Deus dando para ela um filho. E aí Deus explica, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Se você decorou poucos versículos, esse é um que você tem que deixar decorado, tá? É obrigatório, todos vocês 5 que estão aqui na live. Todos nós temos que saber esse versículo de cor, porque para Deus nada é impossível. E aprenda também a referência, porque você é capaz. Eu sei poucos versículos, eu estou aprendendo agora. Mas Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Foi para Maria que o anjo vai falar isso. Pois nada é impossível para Deus. E depois Deus vai falar com Isabel também, né? Mas é isso. Então nós não podemos nos esquecer. Viu, Cacá? O Senhor falou contigo? Falou comigo aqui agora também. Não importa a sua impossibilidade. Alguma coisa é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos que criou os céus e a terra. Nada é impossível. Ele criou as estrelas, os planetas, as galáxias. Criou dos maiores seres até os invisíveis. O que nós não vemos, os microscópicos. Os montes são dele, os outeiros, os diamantes escondidos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Nada é impossível para Deus. Ah, mas essa enfermidade é muito difícil. Mas Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Se Jesus ressuscitou um morto... Gente, deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Eu tava pensando na ressurreição de Lázaro. Às vezes a gente pensa assim, será que pode um rim voltar a funcionar? Não, essa pessoa vai morrer fazendo hemodiálise o resto da vida. Será que um fígado pode voltar a funcionar? Será que um coração pode voltar a bater? E na verdade Deus fez tudo isso com Lázaro. Com a filha de Jairo também, com o filho da viúva de Naim, Jesus fez isso. Não apenas no Novo Testamento, mas Deus também fez isso, usando ali Eliseu, jogaram morto onde estavam os ossos de Eliseu, e o morto reviveu. Elias também, Eliseu também, um menino. Ele fez com que todos os órgãos voltassem a funcionar, gente, depois de falência múltipla de órgãos e morte cerebral, parada cardiovascular, e voltou a viver. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Dona Piedade, seja bem-vinda, querida. Inclusive, gente, nós estamos nessa campanha de oração pela Helena, né? A Dani me mandou mensagem. Helena é uma linda menina de 8 anos que está passando, né, por um período de enfermidade e que recebeu um tempo dos médicos, um tempo de vida, mas o médico dos médicos é quem define. Né? O médico dos médicos define quem vai nascer e quem vai morrer. E nós estamos orando pela vida da Helena e no nome de Jesus nós declaramos cura sobre ela. Apesar e a despeito de todos os diagnósticos médicos, nós declaramos que Helena pode ser e vai ser curada em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Continua orando, viu? Pela família da Helena e pela Helena, porque eu creio que Deus pode fazer o impossível. Que esse câncer entre em remissão agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, gente, continua. Deus continua essa mensagem de restauração. Capítulo 8 é muito lindo. Vai falar, eu vou resgatar vocês, eu vou transformar a maldição em bênção. Fortaleça a mão de vocês, continue reconstruindo o templo. Não desanimem dessa obra. Tá vendo tanto que é importante nós entendermos isso? Por mais que tenha uma parte que é o impossível, que é de Deus, tem uma parte que cabe a nós. Que Deus vai falar assim, ó, fortaleça as suas mãos. Não para a obra. Mas peraí, mas não é Deus que vai fazer a obra? Deus faz o impossível. O possível eu e você vamos fazer. Nós vamos ter práticas e disciplinas espirituais. Nós vamos buscar viver de forma em obediência à palavra de Deus. Nós vamos arrepender dos nossos pecados. Tem uma parte que cabe a nós. Sabe, se eu fosse fazer o que eu queria fazer, nesse momento eu estaria arrumando a minha casa, então uma bagunça. Depois eu ia pôr meus pés pra cima, ia ver uma televisão
Independente do tamanho, do teor do filme, da carnalidade do filme, eu vou ver o que a minha carne quer. É isso que eu queria estar fazendo agora. A minha carne, mas o meu espírito tem prazer em falar da palavra de Deus. Então, por que você está fazendo a live, Lorena? Por obediência. Então não adianta eu só conhecer a palavra. Não adianta eu só ter fé. A fé vem acompanhada de obras. Então tem a parte que é impossível, que é de Deus, mas o que Deus quer que você faça? Deus não criou pessoas para ficar sentado em banco de igreja. Deus criou evangelistas, reis e sacerdotes. E não tô dizendo que todo mundo aqui vai pegar microfone, não, mas tem uma obra que é sua e que Deus quer que você faça, tá? Ano que vem eu tô sentindo, gente, que Deus vai nos dar assim, não vai ter live, não. Mas Deus vai abrir portas para nós em hospitais, em presídios, e nós vamos pregar a palavra de Deus nessa cidade. E Deus tá levantando esses guerreiros. Eu sei que tem guerreiros aqui também online, não tem? Amém? Glória a Jesus. Então Deus vai falar, não tenha medo, capítulo 8, versículo 13. Sejam fortes, fortaleçam as vossas mãos e continuem a reconstruir o templo. O templo somos eu e você. Só que ele precisa de reformas, né? O templo precisa de cuidado. Nós somos o templo do Espírito, nós temos que cuidar do nosso corpo para que termos vigor, né? Ontem eu falei com a minha mãe, né, mãe, daquele leve incidente, que o que guardou ela foi o Senhor, o anjo do Senhor, que acampa ao redor daqueles que o temem. Mas o fato dela fazer academia e fortalecer os músculos ajudou no momento ali que ela precisou. Então, gente, nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, né, mãezinha? Depois você conta o testemunho, tá? Continua falando sobre restauração. Deus irá trazer paz e restauração para Jerusalém, a ponto de que pessoas em todo o mundo virão até Jerusalém. O final do capítulo 8 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com você. Deixa a gente ser seu amigo, deixa a gente ir com você, porque a gente viu que Deus está com você. 10 homens vão agarrar um judeu. Ou a igreja de Cristo, né? Porque as bênçãos de Israel chegam para nós. Já viu aquela pessoa que você olha para ela e você fala assim: gente, você quer ser minha amiga? Porque você vê o Espírito nela. Você fala assim: você quer ser minha amiga? Porque é tão bom andar com quem tem Deus. Então a mesma coisa Deus está dizendo que vai acontecer, Zacarias. As pessoas vão agarrar na barra de um judeu, 10 homens em um judeu, ou seja, 10 é um símbolo de completude. Ou seja, muitas pessoas virão de todas as nações e vão querer, né, vão vir a Jerusalém para ouvir a lei de Deus, para aprender de Deus. Isso acontece também conosco, né? Eu ouvi isso domingo, uma pessoa falou assim, que me abraçou e falou assim: olha, tal pessoa gosta tanto de você. Ela falou assim: eu queria tanto que ela fosse minha amiga. E eu falei que eu já passei por isso, de olhar para pessoas e falar assim, sabe, você nem conhece a pessoa, mas você já viu que o Espírito Santo está na pessoa e você quer andar com ela. Então que nós sejamos assim, testemunho de pessoas que servem a Deus, de que andam com Deus, exemplo vivo, né? Cartas vivas de Cristo Jesus. Eu me lembrei até de Isaías 4:1, que Deus, trazendo aquele juízo para Israel, Deus vai falar para Israel assim: olha, 7 mulheres vão se agarrar em um judeu, vão falar com eles assim, com ele assim: por favor, case conosco, nós não precisa fazer nada, nós só queremos carregar o teu nome, pela vergonha, pela falta de homens que viriam por causa da destruição ali, né? Capítulo 9, um capítulo muito lindo. Deus vai trazer no início do capítulo 9 mensagem de juízo para outras nações, para a Síria, para o povo filisteu. Mas eu queria já ir direto aqui, né, para o versículo 9. Capítulo 9:9, tá? Zacarias 9:9 vai trazer uma profecia messiânica que foi cumprida com Jesus. A Andréia falou: ora por mim, amado, estou muito gripada, nem fui trabalhar. Amada, que Jesus te dê saúde, viu? O Jeová Rafá, Deus que te cura, possa restabelecer sua saúde completa, em nome de Jesus. Às vezes é um tempo também que Deus para a gente um pouquinho, né, Déia? Vou te parar só um pouquinho para você descansar um pouco, para você, desacelerar. Não que seja isso que esteja acontecendo, mas às vezes Deus também permite coisas, Ele é bom, né? Tudo é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que você seja recuperado rapidamente.
E então o capítulo 9 vai se cumprir em Jesus. Diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento. Perdão, gente. Então, essa mensagem vai se cumprir em Mateus capítulo 21, versículo 4 e 5. Nosso Senhor Jesus, quando ele foi fazer uma entrada triunfal em Jerusalém, ele entrou montado num jumentinho, num filho de uma jumenta, cria de jumenta. O que significa? Deus estava mostrando que o reinado do Messias não era um reinado que igual o povo estava esperando. Um líder cheio de pompa, o maior e mais alto de todos como Saul, musculoso e cheio de bajuladores. Ele não era um rei forte à vista das pessoas. Ele é o mais forte de todos. Ele é justo e fiel, mas ele também é humilde. E ele mostra essa humildade, né? Quando ele entra em Jerusalém, montado no jumento, e simboliza essa humildade dele, porque a maior humildade de Jesus é Deus eterno se fazer pequeno, a imagem de semelhança de homem, criatura de Deus, e ainda padecer no meu e no seu lugar, sem merecer, sem nós merecermos, porque ele é manso e humilde. Amém? Ele vem montado no jumentinho, provando, né? Essa profecia foi escrita muito tempo antes de Jesus, mas provando que ele é o Messias. Jesus é o Messias aguardado, que veio e entrou em Jerusalém naquele jumentinho. E aí vai falar que esse rei traria paz para as nações. Versículo 11 fala de uma aliança de sangue, que nós ceiamos com Jesus no domingo, né? E esse é o sangue da nova aliança. Ele falou, esse é o sangue da nova aliança. Jesus fez uma aliança de sangue. Quando ele derramou o sangue dele na cruz, pela minha e pela sua vida, até a última gota de sangue foi derramada para remir o pecado de todo aquele que nele crê. Para que nós não fôssemos mortos nos nossos delitos, mas pudéssemos ser, né, receber a expiação do nosso pecado, ser inocentados pelo sacrifício de Jesus e podermos viver eternamente com Deus, uma vida eterna com Jesus. Uma parte aqui que eu tomei para mim, tomem para vocês também, é o capítulo 9, versículo 12, que fala assim, vou lhe dar em dobro o que perderam, tá? Então, muitas vezes eu falo com Jesus assim, eu declaro enquanto eu tô orando, Senhor, tudo que eu perdi, o Senhor vai restaurar em dobro, porque assim diz a tua palavra. Gente, a melhor oração que nós podemos fazer é orar a Bíblia. Então, mais do que orações feitas por pessoas, mais do que aquilo que a gente quer falar, ore a palavra. Então, quando você for orar, ore a Bíblia, ore a palavra de Deus. Fale os versículos, por isso nós temos que ter um relacionamento com a palavra de Deus. E ela não vai voltar vazia, ela vai e vai cumprir o resultado. Então, quando eu tô orando, eu falo, Senhor, restitua os anos consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador, destruidor, devorador. Restitua em dobro tudo que foi perdido. Senhor Jesus, nós clamamos para que a tua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Nós declaramos a nossa alegria de estar no templo do Senhor, porque até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas nós queremos habitar na tua presença, então nós vamos declarando a Bíblia enquanto nós oramos. Não tem nada melhor para orar. E é isso que realmente vai acontecer. A Bíblia diz que tudo que nós orarmos de acordo com a palavra de Deus, podemos já crer que recebemos. Amém? O problema é quando a gente ora assim, Senhor, esmaga os meus inimigos e exalta a minha cabeça. Faz de mim a menina mais bonita do mundo para que eu seja louvada, né? Tô dando um exemplo, só para vocês entenderem. Deus não vai ouvir orações que são feitas de forma egoísta e só para aquecer o meu ego. As orações que Deus ouve é aquelas que estão em comunhão com a palavra dele. Aquelas que são de fato a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que o nome dele seja santificado em toda a terra. Amém? Então vamos lá, o capítulo 10, então, capítulo 9 fala no finalzinho que Deus vai ser como um pastor para as ovelhas, né? A gente vai ver essa ideia de pastor. Capítulo 10, a Bíblia diz, peçam ao Senhor pela chuva serôdia. Tá vendo? Deus tá falando, ora para chover. O que é chuva, gente? Prosperidade, provisão, alegria. Ora pela chuva.
Tá vendo como nós podemos dizer? Senhor, enche os nossos celeiros de trigo, enche os nossos lagares de vinho, ou seja, restitui a alegria da salvação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Espírito Santo vai conduzir sua oração, mas você tem que ter um relacionamento íntimo com a palavra. Acho que hoje eu tô falando muito da palavra, né? É porque o Espírito quer. Então vamos lá, o capítulo 10, a Bíblia vai dizer: peçam ao Senhor a chuva serôdia, a chuva tardia, a chuva da primavera. Lembrando que a chuva da primavera eram as últimas chuvas da colheita e elas eram fundamentais para que o plantio, né, para que a colheita que viria logo depois das chuvas fosse uma colheita mais abundante, mais farta. Então ore para que Deus faça chover na sua vida, amém? Ele que forma as nuvens de tempestade, ele envia os aguaceiros, ele faz com que os campos se tornem verdes. Mas ele começa a falar que ele também vai trazer castigo para os pastores, os líderes, que são falsos líderes, maus líderes que não se atentam para as ovelhas. Ele fala que de Judá virá a pedra angular. Efésios 2:20 vai falar sobre essa pedra angular como Cristo Jesus, que é a base, é o fundamento para todo o evangelho e para a nossa salvação. E o final do capítulo é muito lindo, que fala assim, em uma versão achei interessante, fala assim: Deus passará pelo mar da aflição. E a gente vai entender como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu vou passar por cima de tudo a fim de cumprir aquilo que eu prometi para vocês, porque eu vos amo. O próprio Deus vai passar pelo mar da aflição. Em outra tradução, nessa tradução aqui, em NVT, fala que o povo vai passar pelo mar da aflição. Independente do que for, uma coisa é fato. Vai vir o mar da aflição, mas Deus vai nos fazer passar pelo mar, né? Lá em Isaías vai falar assim: se andares pelas águas, se andares por dias difíceis, se passares por tribulação, vocês não vão se afogar por ela. Isso não vai tirar de vocês a minha salvação, não vai tirar de vocês o plano que eu tenho para a vida de vocês. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Lembra do povo lá, os 3 homens na fornalha? Você pode até passar por provação, por dificuldade, por luta, mas se você permanecer fiel, essa luta não vai impedir o meu plano para a sua vida, não vai impedir meu plano de salvação, não vai me impedir de realizar tudo aquilo que eu prometi que realizaria. Então Deus nos permite passar pelo mar da aflição, mas ele vai conter as ondas do mar. E nós vamos passar salvo e glorificar e cantar como Miriam dançou lá do outro lado. Final do capítulo 10 fala: por meu poder fortalecerei o meu povo e pela autoridade do meu nome eles vão viver. Então uma coisa que nós temos que entender é que já estamos vivendo isso aqui. Deus tem nos fortalecido pelo seu poder e nós vivemos pela autoridade do nome de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, Jesus falou, crendo, receberão. Por isso que nós oramos no nome de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, receberão. Nós precisamos de fé e andar na autoridade do Filho de Deus. É por isso que nós declaramos sobre a enfermidade. Você tem que sair no nome de Jesus. Porque ele é um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é mais poderoso que qualquer enfermidade, do que qualquer diabo, demônio, principado, príncipe das trevas, Satanás. O nome de Jesus é mais alto do que toda entidade satânica. O nome de Jesus, a Bíblia diz que Deus deu para Jesus toda a autoridade, no céu, na terra e debaixo da terra. E agora nós, o seu povo, vivemos pela autoridade do seu nome. E aí o capítulo 11 é bem interessante, gente, porque ele vai trazer profecias muito específicas, até da traição de Jesus, quanto que Judas pagou e o que o dinheiro foi usado. Para que o dinheiro foi usado? Tudo isso antes de acontecer, gente. Por quê, gente? Porque Deus, ele já sabe de tudo antes que aconteça. Por isso que quando falo do grande e terrível dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, o grande trono branco, acredite que vai acontecer, viu? Vai acontecer, porque Deus é soberano. Tudo que ele profetizou no Antigo Testamento já cumpriu em Jesus. Claro que no Antigo Testamento tem profecias do fim ainda, mas tudo que viria a acontecer com o Messias já cumpriu. E foi específico, e foi pontual, e foi certeiro. Como alguém que já está vendo, porque Deus vê todas as coisas, ele está acima do tempo. Ele já sabia o que iria acontecer, porque ele é presciente. Nosso Deus sabe do que vai acontecer. Por isso que nós devemos sempre ler a Bíblia e ser estimulados a viver essa vida de fé e de perseverança, porque o grande, terrível dia do Senhor vai chegar.
Vai ser grande para os que estão com Cristo, mas vai ser terrível para os que estão longe dele. Vai ser um dia de festa para quem estiver com Cristo Jesus, porque vai começar a reinar com ele. Mas vai ser um dia de terrível angústia para quem não estiver ao lado do Cordeiro de Deus. Amém? Então nós vamos ver que o capítulo 11 vai trazer essas profecias muito pontuais. É interessante porque, primeiro, Deus manda Zacarias vivenciar uma profecia prática. E que seria ali um ato profético, né? Zacarias deveria cuidar do rebanho que estava destinado para a matança. Zacarias ia cuidar desse rebanho e ele começou a ver que os pastores estavam nem aí para as ovelhas. A gente vai ver que o pastor, ele tem uma relação com as ovelhas que vai além do que só um cara que tem um gado e que vai matar esse gado e que vai ficar rico. Nossa, que bom que eu tenho 100 cabeças de gado, porque aquilo vai me dar tantos reais e tantos milhares de reais. Não, o pastor, a Bíblia sempre trata o pastor como aquele que cuida. Ele ampara a ovelha, ele cuida da ovelha, ele tosa a ovelha, né? Como é que fala? É tosa mesmo? Fugiu aqui a palavra, me lembrei. Tosquia, né? A ovelha. Ele livra a ovelha da boca do lobo, do leão. Ele coloca a ovelha num lugar seguro, ele alimenta a ovelha. Então, é mais do que apenas um abate. Existe uma relação de amor e cuidado. E é engraçado porque Deus ele vai se colocar como pastor para mostrar que ele não apenas nos engorda para depois a gente ficar lá cantando santo, 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 bonitinho, não. Ele tem prazer em nos amparar, em cuidar de nós. E já é 3 horas, gente, mas eu preciso continuar porque eu vou terminar Zacarias hoje, viu? Em nome de Jesus. Mas agora a gente já colocou a quinta aqui, vai ser rapidinho. Então Deus vai vir como esse pastor. E Zacarias vai ver que as ovelhas, os pastores dessas ovelhas, eles sem remorso vendem ela, se alegram de saber que ficaram ricos às custas daquela ovelha. E no versículo 5 fala assim, nem mesmo os pastores têm compaixão delas. E aí Deus vai dizer, da mesma forma também não terei compaixão dos habitantes da terra. Zacarias então começa a cuidar do rebanho, como uma profecia prática, assim como Deus fez com Isaías, com Jeremias, com Ezequiel. Era uma profecia prática. Ele vai cuidar dessas ovelhas com 2 varas, uma chama favor e a outra união. Só que os pastores, os líderes daquela ovelha, não gostam do pastoreio dele, lembrando que ele estava simbolizando o próprio Deus e o Messias. E as próprias ovelhas se voltam contra ele. Olha só, elas também me odiaram, versículo 8. Então, o que acontece? Deus, então, vai falar para Zacarias que ele deveria dizer, não serei mais seu pastor. Versículo 10, aí ele pega a vara chamada favor e quebra. E aí, demonstrando que Deus estaria quebrando a aliança que tinha feito com as nações, cancelando essa aliança. E aí as pessoas começaram a ver que ele estava falando pelas ações dele. Zacarias fala por atitude, lembra disso, gente? Às vezes a gente não precisa falar tanto, mas as nossas atitudes vão falar muito por nós. Mas aí ele fala, depois daquele dia de trabalho, Zacarias fala assim, vocês me pagam se vocês quiserem. Versão Lorena Oliveira oficial. E aí, o que acontece? Eles vão e pagam ele 30 moedas de prata. As ovelhas e os pastores rejeitam Zacarias, que estava sendo ali um ato simbólico, né? E vão pagar Zacarias 30 moedas de prata. Lembrando que 30 moedas era o preço de um escravo. Você queria vender uma pessoa para ser escravo, você ia ganhar 30 moedas de prata. Jesus foi feito escravo por nós. Né? Ele se fez maldito por nós, ele se entregou por nós como servo. E Mateus 26, 14 e 15, a Bíblia fala que Judas foi entregar Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então nós estamos lendo em Zacarias 11, uma profecia que aponta para o que iria acontecer lá na frente. Então, quando ele pega as 30 moedas de prata, Yahvé vai falar com Zacarias, lance isso ao oleiro. Ele pega as moedas e lança ao oleiro. Lá em Mateus 27, capítulo 27, versículo 7 ao 10, nós vamos ver que Judas se arrepende de ter traído Jesus. Ele volta lá para os fariseus e fala, eu traí, ele é inocente e tal. E os fariseus falam, não podemos fazer nada.
Quem mandou você fazer o que você fez? Aí, o que acontece? Judas, cheio de remorso, joga as moedas lá e vai embora e se enforca. O que os fariseus falam? Nós não podemos colocar essas moedas no templo, né, no gasofilaço. Nós vamos ter que, porque é um dinheiro manchado de sangue. Eles pegam essa moeda e compram, lá em Mateus 27 fala, o campo do oleiro. Gente, olha como é que é tão específico. Deus manda Zacarias pegar as 30 moedas de prata e lançar ao oleiro. Tudo aquilo indicaria o que iria acontecer com Jesus. Jesus iria ser vendido por 30 moedas de prata como um escravo, traído por esse valor. E aquele valor seria usado para comprar o campo do oleiro. Tem só um minutinho que tá... tô vendo. Então, tudo para mostrar que o nosso Deus já deixou tudo pré-determinado. Tudo, ele já sabe de tudo. Deus é presciente. Acho que pré-determinado não foi uma palavra muito certa, porque tem pessoas que acham que é determinismo. Você pode viver o que você quiser, fazer o que você quiser, que o que Deus quis vai se cumprir. Não, tem umas coisas que só vai acontecer se você obedecer, né? Como nós lemos no capítulo 6. Tá? Então, Deus sabe de tudo que vai acontecer, porque Ele é presciente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele tá acima do tempo. E depois Deus manda, então, Zacarias quebrar a outra vara, que era a união, mostrando assim, né, que sem Jesus eles nunca teriam favor e unidade. E Deus vai mandar o profeta fazer ali o papel de um profeta inútil. Ele vai ser um profeta inútil que não cuida das ovelhas, não cura as feridas, não alimenta as saudáveis, não protege as pequenas e ainda come a carne das ovelhas mais gordas, mostrando, né, a aflição que espera esses líderes inúteis que só pensam em si mesmos. E aí entra o capítulo 12. O capítulo 12 vai mostrar que Deus é soberano, que protege Jerusalém de seus inimigos e que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, um espírito de graça e de oração. Tem um versículo aqui que é o versículo 10, que é muito lindo, que aponta para a segunda vinda do Messias. Eu quero falar um pouquinho sobre essa segunda vinda do Messias para poder terminar. Aqui tá falando assim, ó: olharão para aqueles a quem transpassaram. Lembra que Jesus foi transpassado no ventre? No ventre, ele fala? Ele foi transpassado aqui, né, no lado direito. E a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar aqui na terra. Deixa eu explicar a nossa visão, que nós vamos aprender amanhã em escatologia. Nós vamos aprender que Jesus veio em pessoa, encarnado, no ventre de Maria. E ele morreu. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, no cume ali do Monte das Oliveiras. Quando ele voltou, ele foi trasladado, tá? Ele ressuscitou no terceiro dia, andou 40 dias na terra, muitos viram Jesus, e aí ele subiu aos céus. E tá lá no céu até hoje, ao lado de Deus Pai, esperando o dia do seu retorno. A Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar, mas a vinda dele não vai ser na terra, vai ser no céu, nos ares, nas nuvens. E ele vai arrebatar a igreja. Então nós vamos ser arrebatados, vamos encontrar com Jesus e vai ter vários acontecimentos aqui, vai ter o tribunal de Cristo, e festa, e glória, e bodas. Glória a Deus por isso. Então veja a hora. Maranata, volta logo Jesus. Depois desses acontecimentos, a coisa vai começar a ficar preta aqui na terra. Vai se levantar o falso profeta e a besta. E a gente vai ver que o diabo vai começar a tramar um plano. A igreja não vai estar mais aqui na terra. O diabo vai começar a tramar um plano ali. Tem a marca da besta, né? Os governantes da terra vão se voltar ali contra Jerusalém, porque eles vão apoiar a besta, né? E o falso profeta. Porque, gente, vai chegar uma época aqui na terra, segundo diz Apocalipse, que ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai fazer nada se não tiver de acordo com a besta. Porque só vai conseguir comprar, vender com a marca da besta. E aí, todos os governantes da terra vão se unir à besta, e a besta quer atacar Jerusalém. Então, que vai ter um tratado de paz, 3 anos e meio de paz,
povo vai achar que o anticristo é assim, ungido de Deus. Ele mesmo vai começar a falar sobre si mesmo como Deus, vai profanar o novo templo que eles vão construir, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer que as nações vão se voltar contra Jerusalém para atacar Jerusalém. Neste dia, que é conhecido como a Batalha de Armagedon, neste dia, Jesus, que foi embora, né, depois que ressuscitou, veio até as nuvens, mas não pisou aqui na terra, nesse dia ele vai vir na terra. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Olha que lindo, né? Porque o Senhor é tão lindo. No mesmo monte que ele foi assunto aos céus, que ele ascendeu aos céus, ele vai voltar. E aí, inclusive, o que falam lá em Atos 2? Aparecem 2 anjos. Quando Jesus subiu, todo mundo ficou assim. Aparecem 2 anjos e falam assim: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer. O mesmo Jesus que vocês viram subir, vai voltar. E é no mesmo lugar, lá no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E é nesse momento que todos vão ver. Até mesmo os que o traspassaram, ou seja, seu próprio povo. Nesse dia, todos vão reconhecer que Jesus Cristo, aquele que foi morto pelos seus próprios amigos, pela sua própria família, pela sua própria nação, todos vão ver que ele de fato é o Filho de Deus. Nesse grande dia, que eu tenho que pesquisar muito mais sobre isso, que eu tô doida para chegar amanhã para aprender mais sobre isso, Jesus vai começar o seu reino na terra. Vai derrotar as nações que se levantam contra Jerusalém, vai receber sua coroa e seu reino vai se iniciar. E aí muitos vão dizer que é a partir daí que vai começar o reino milenar, 1000 anos de perfeita paz, Satanás amarrado, meu Deus do céu, coisa linda. Uma coisa linda que fala que tudo vai se tornar uma grande planície, Jerusalém vai ter o seu lugar elevado, ou seja, esses montes, essas irregularidades, toda dificuldade vai acabar e nós vamos viver um reino universal de paz com Jesus. É isso que é a nossa esperança, gente. Por isso que se nós não tivermos esperança na vinda do Messias, nossa vida é um fracasso. Porque a gente coloca esperança em pessoas, elas vão te frustrar. Você coloca esperança em homens, eles vão decepcionar. Coloca sua esperança em bancos, em instituições, em governos, tudo isso vai te frustrar. Mas o reinado do Messias que está vindo é perfeito e eterno. A minha pergunta para mim e para você é: onde nós estamos ajuntando tesouros? Nessa terra que tudo vai passar ou no céu? Quando a gente fala no céu, é aonde Jesus está agora, mas um dia ele vai nos dar nosso galardão e nós vamos reinar com Cristo para sempre. Um reino físico estabelecido aqui na terra, nós com corpos transformados. Até achei interessante, o pastor deve falar sobre isso amanhã na apostila. Ele fala que Deus vai criar uma nova terra, né? Deus vai purificar a terra, fazer uma terra perfeita, sem pecado, sem espinho, sem abrolho, e novos céus. E aí, quando fala novo céu e nova terra, fala de um céu, o espaço sideral. E aí o pastor até coloca assim na apostila: não sabemos se nós vamos poder voar até o céu. Mas, gente, você já imaginou? Se nós, com o nosso corpo transformado, nós pudermos acessar galáxias e planetas e... Sabe, assim, eu tô viajando aqui agora, e nas estrelas. Sabe, talvez você pense assim: eu viajo tão pouco. Pensa que, sei lá, se a gente vai poder voar, a gente vai poder conhecer todas as nações, toda a criação de Deus, toda a mente infinita e perfeita do que Deus criador, nós vamos poder ver tudo e desfrutar de tudo para sempre. Mas para isso nós precisamos ser fiéis. Então, é isso que está escrito no capítulo 14, sobre essa descida de Jesus no Monte das Oliveiras, essa tentativa das nações de vir contra Jerusalém, mas o grande dia do Senhor, onde Jesus na sua segunda vinda vai vir visivelmente para todos, e até mesmo o seu povo que o traspassou vai falar, né? Ele de fato, nós o matamos e ele era o Filho de Deus. Assim Deus vai purificar todos de pecados e impurezas, vai eliminar a idolatria. Versículo 6 do capítulo 13 fala assim: e se alguém perguntar que feridas são essas em seu peito, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Meu marido me elucidou esse versículo aqui. Olha só, que feridas são essas em seu peito? Fui ferido na casa de meus amigos. Aqueles que deveriam receber Jesus e que seriam plenitude para toda a terra, na verdade mataram o Filho de Deus, né, seu próprio povo.
mas eles vão reconhecer que de fato ele é o Filho de Deus. A última coisa que eu quero falar para poder terminar é o capítulo 13, que fala assim: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, né? Esse versículo 13:7, ele vai ser repetido pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 26:31 e Marcos 14:27. Quer dizer, eu falei que é o Senhor Jesus, mas eu não li lá, deixa eu confirmar. Mateus 26:31. No caminho, Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, está citando Zacarias 13:7. Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. O que Jesus tá falando aqui, gente? Ele está falando que até os seus próprios discípulos iriam abandoná-lo naquela noite, né? Então, naquele mesmo dia, quando Jesus iria beber o cálice, né, da traição, ali, ele iria receber ali em si mesmo, ele receberia todo o castigo da humanidade, né? O cálice da ira de Deus viria sobre Jesus ali. Nesse mesmo dia, seus próprios discípulos iriam abandoná-lo, e ele usa essa profecia de Zacarias: fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Né? Que de fato todos ali por um momento abandonaram Jesus. Jesus ficou sozinho por um momento, só com Deus ali o sustentando naquele momento. Amém? E assim nós terminamos Zacarias. Glória a Deus. Com dor aqui, mas tá tudo bem. Ainda tem louvor, crianças hoje, então Deus vai me sustentar, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Tem 7 pessoas aqui, não consigo ver, então eu vou tentar adivinhar. Minha mãezinha, a Vanilda, a Cacá, a Ivonete, a Soraya e a Dona Piedade. Deixei alguém? Acho que eu falei só 6, né? Quem que eu não falei aqui, gente? Deixa eu ver. A irmã Maria, que tá aí ainda também, é isso? Que Deus abençoe vocês, viu? Daqui a pouco você acostuma. Ai, Cacá, tomara. Em nome de Jesus. Andréia, é você, Deia. Desculpa, amada, verdade. Deus abençoe, te dê saúde, viu? Obrigada a todos vocês que ficaram até o final. Uma honra pra mim estar aqui com vocês, mesmo eu falando assim, assoprado. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê um final de semana cheio das ricas bênçãos dele. E da maior bênção, que é a presença do próprio Deus, né? E nós vamos voltar aqui. Eu acredito que domingo eu volto pra gente falar de Malaquias, tá? Que o dia da leitura de Malaquias é domingo, então acho que vai ser bom. E na segunda vamos começar o Novo Testamento. Não se esqueça de ajuntar tesouros no céu, porque o Senhor é fiel, viu? Não deixe de ler a Bíblia, de meditar, de fazer o que a Bíblia diz, porque o nosso Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Muito obrigada por nos explicar os capítulos. Amado, na minha simplicidade eu tenho tanto para aprender, meu Deus do céu. Mas a gente vai junto aprendendo, né? E é uma bênção. Glória a Deus, Cacá. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Beijo, tô precisando beijando. Beijo. E até amanhã, até domingo, se Jesus permitir, tá bom? Até amanhã que eu vejo no curso. Vai ser bênção, não perca, gente, sério. Vai sair de lá com a sua fé bem edificada, esperando o grande dia do Senhor. Amém? Com Deus, tchau, tchau.